segundo ponto que nós vemos é que Pilato estava sob grande pressão de ambos os lados. Vemos o versículo 15 até o 23. Por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali havia se reunido: qual desses vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que o haviam entregado por inveja. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou uma mensagem: não se envolva com este inocente, porque hoje em sonho muito sofri por causa dele. Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedissem Barrabás e mandassem executar Jesus. Então perguntou o governador Pilatos: qual dos dois vocês querem que eu lhe solte? E eles responderam: Barrabás. Perguntou Pilatos: o que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam: crucifica-o. Por que crime esse homem cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: crucificam. Na época, era por costume soltar um famoso prisioneiro escolhido pela multidão. Então havia um famoso prisioneiro ali, chamado Barrabás. Então, ele mais uma vez tentando se esquivar da sua responsabilidade, pois ele poderia ter decidido, ele era o governador. Ele era o governador. Ele não precisava fazer esse paralelo para que as pessoas escolhessem Jesus ou Barrabás. Ele tinha autoridade suficiente para falar: Jesus, você é inocente, decidi. Não. Ele joga a responsabilidade agora para a multidão. Aqui está Barrabás e Jesus. Qual dos dois vocês querem que eu solte? E a multidão respondeu: Barrabás. E volta o dilema. Volta aquela pergunta: o que farei eu então com Jesus chamado Cristo? Então a multidão disse: crucificam. Mas que pecado esse homem cometeu? Ninguém respondeu nada, apenas repetiram: crucificam. Pilatos estava sob total pressão naquele momento. Pilatos, naquela época, ele já era um governador em decadência. Ele já era um governador que estava perdendo todo o seu prestígio, pois há pouco ele já havia se apresentado em Roma para falar sobre a morte de alguns galileus que estavam ocorrendo aonde ele governava. Diante do imperador César, ele já estava perdendo todo o seu prestígio. Então ele estava pressionado de um lado, pois ele sabia que se ele libertasse Jesus e enfurecesse a multidão, ele poderia arrumar mais problemas com César. E do outro lado ele estava pressionado pela sua mulher, que disse: não se envolva com esse inocente, pois muito eu sofri por causa de um sonho. Os romanos eram muito supersticiosos, e os sonhos para os romanos diziam muita coisa, eles davam muita importância para sonhos. Então Pilatos ele estava encurralado. Pilatos ele não sabia o que fazer. Estava sob grande pressão dos dois lados. Então ele pergunta para a multidão: o que farei de Jesus chamado Cristo? Talvez você não tome essa decisão porque você também está sofrendo algum tipo de pressão. Seja de família, seja de qualquer outro meio onde você esteja. Talvez você não escolha Jesus, talvez você não tome essa decisão porque você vem sofrendo grandes pressões, assim como Pilatos estava sofrendo. Porém, a decisão é pessoal. Não se importe com o que vão falar. Não se importe se a sua decisão vai ferir o ego de muitos. Não se importe se a sua decisão vai causar um desconforto, seja na família, seja nos amigos, seja no trabalho. Não se importe com isso. Pois nós não sabemos o dia de amanhã. Amanhã podem pegar uma senha lá em cima: agora é a vez do João Vitor. Fui. E daí? Daí nós vamos ficar ouvindo as outras pessoas. Perceba que quando Pilatos, ao invés de ele tomar a decisão, ele jogou para os outros, ele errou. O que é para você decidir, decida você. Não transfira essa responsabilidade,
Porque você pode transferir agora, mas mais cedo ou mais tarde, Jesus vai estar novamente na sua frente e você vai estar com essa pergunta: o que farei eu com Jesus chamado Cristo?